alunos do terceiro ano do Santa Rita. Hoje na nossa aula 12, tá? A gente vai começar um novo conteúdo. A gente resolveu vários exercícios sobre propriedades coligativas. Espero ter ficado claro. Se não ficou, me procurem, mandem mensagem no privado, tá? Estou sempre à disposição. Na nossa aula 12, a gente vai dar continuidade ao livro e a gente vai seguir no conteúdo de cinética química. Então, é um conteúdo novo. A gente vai começar hoje. Espero que vocês gostem, que revisem. Espero que estejam estudando. E bora lá para a aula. Bom, gente, cinética química, ela estuda a velocidade na qual as reações químicas ocorrem. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas imagens para ficar um pouquinho mais ilustrativo, tá bom? Então, eu trouxe aqui. A primeira imagem, nós temos uma explosão de uma bomba atômica, tá? Então, a gente tem uma explosão. Na segunda imagem, a gente tem frutas. Na terceira, a gente tem medicamentos. Na quarta imagem, a gente tem uma praia aí com pedras rochosas. E na quinta imagem, a gente tem um ferro sendo oxidado, tá? Algum metal sendo oxidado aí. Gente, o que eu quero mostrar para vocês com essas imagens? Eu quero primeiro destacar para vocês que a todo momento à nossa volta, sejam coisas que a gente não quer que chegue perto, ou seja, coisas que estão sempre no nosso dia a dia, sempre estão acontecendo reações químicas, tá? No caso aí da bomba atômica, a gente viu que aconteceu, a gente não quer que aconteça. É uma reação química muito rápida, acontece com a velocidade muito rápida, tá? E acontece com poder de destruição muito grande, tá? Então, a gente não quer que aconteça isso. Na segunda imagem, a gente tem alimentos, frutas. Nas frutas, gente, as frutas que nós temos, que a gente compra, que os pais de vocês compram, elas não são infinitas, elas não ficam para sempre, certo? Elas começam o processo de apodrecimento, tá? Então, é um processo que vai acontecer, é uma reação química que acontece naturalmente, mas não é um processo tão rápido assim, ok? Na nossa terceira imagem, a gente tem medicamentos, e medicamentos a gente toma quando a gente quer aliviar algum sintoma. Então, medicamentos também fazem o quê? Fazem acontecer reações químicas no nosso organismo, fazem com que a gente se sinta melhor, tá? Pode ser, alguns medicamentos podem nos trazer um efeito aí mais rápido, outros medicamentos trazem um efeito mais demorado, tá? Mas não é um processo instantâneo, é um processo que demora um determinado tempo para acontecer. Na nossa quarta imagem, nós temos aí rochas que foram formadas ao longo do tempo, e aí demorou-se muito tempo para acontecer essa transformação. E na última imagem, a oxidação do ferro também é um processo um pouco demorado. Então, são reações que acontecem e que acontecem com velocidades diferentes. Então, é isso que a gente vai estudar na cinética química, tá? A velocidade com que essas reações acontecem. É isso que a gente vai estudar agora. E aí, eu trouxe para vocês aqui que a cinética química estuda a velocidade que as reações químicas ocorrem. Para isso, gente, eu quero destacar aqui um ponto. Vamos imaginar que nós temos uma corrida. E toda corrida tem uma linha de chegada e uma linha de partida. Então, nós temos aqui uma linha de chegada e nós temos uma linha de partida. Vamos imaginar que nós temos dois participantes. O primeiro deles é uma tartaruga e o segundo dele é o Sonic. Acho que é assim, Sonic. Então, quem chegaria primeiro na nossa linha, no nosso ponto final aí? Quem seria o vencedor dessa corrida? É óbvio, gente, que seria o Sonic. Seria mais rápido do que a tartaruga. Porém, eu quero destacar uma coisa. Só o Sonic conseguiria fazer todo o trajeto? Não. A tartaruga também conseguiria e também vai conseguir fazer todo o trajeto. Só que no tempo dela. E tem algum problema com isso? Não tem nenhum problema com isso. Porque na cinética química, gente, a gente não vai... a gente só vai estudar a velocidade dessas reações. As reações estão acontecendo. Nós vamos detalhar essas reações que estão acontecendo e o que interfere nessa velocidade. Algumas reações nós queremos dificultar, nós queremos diminuir a velocidade, e algumas reações nós queremos acelerar, ou seja, aumentar a nossa velocidade. Mas isso não quer dizer que ambas não vão acontecer. Elas vão acontecer, cada uma no seu tempo,
tá? Cada uma da sua forma, só que elas vão acontecer sim, ok? Então, nós temos aqui. É muito importante a gente determinar o seguinte, que na reação química nós temos sempre reagentes e nós temos produtos. Eu tenho que entender e eu tenho que memorizar, eu tenho que aprender que reagentes numa reação química sempre serão consumidos e produtos sempre serão formados, tá? Nunca o contrário. Então, reagentes são consumidos e produtos são formados em uma reação química, ok? Na cinética química, existem 4 fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Primeiro deles, concentração de reagentes. Como assim? Quanto maior a quantidade de reagentes que eu tenho, mais rápida a minha reação, tá? Segundo, temperatura. Quanto maior a temperatura que eu tenho, mais rápida a minha reação. Terceiro, área superficial dos reagentes. Quanto maior a área superficial, quanto mais triturado meu alimento está, minha substância está, mais rápida a minha reação. E, por último, presença de catalisadores, que é uma substância que serve simplesmente para acelerar a minha reação. Esses são os 4 fatores que afetam a velocidade das reações. Eu vou detalhá-los bem posteriormente, tá? Não se preocupem, eu vou detalhá-los. Quando eu falei que a concentração de reagentes, quanto maior essa concentração de reagentes, mais rápida a minha reação, gente, nós temos que aprender como que uma reação, entender, imaginar. Usem a imaginação. Imaginem como a reação química acontece, tá bom? Então, a gente vai imaginar. Para uma reação química acontecer, nós temos que ter reagentes, tá? E uma reação química, ela não acontece do nada. Do nada, transformou em produto, não. Os nossos reagentes precisam estar se movimentando, certo? Então, eles têm uma certa energia cinética, energia do movimento. Estão se movimentando. Quando eles estão se movimentando, eles se colidem. Quando eles se colidem, eles vão ter uma energia que vai fazer com que essa reação aconteça. Então, quanto maior o número de participantes de reagentes que eu tenho, mais fácil dessas minhas colisões acontecerem e mais fácil da minha reação acontecer, tá? Mas esses 4 fatores eu vou detalhar posteriormente, ok? Agora a gente vai falar sobre velocidade de uma reação. Gente, a velocidade de uma reação é definida como a variação de concentração de produtos ou de reagentes que ocorrem por unidade de tempo, tá? Determina-se medindo a diminuição da concentração dos reagentes ou aumenta a concentração de produtos. Galerinha, é o seguinte, vamos pegar aqui velocidade. Gente, se eu estou no meu carro, na minha moto, no meu automóvel, a pé, seja lá como for. Se eu estou parada, qual é a minha velocidade? Consequentemente, será 0. Não estou me movimentando, estou saindo do lugar, então minha velocidade será 0. Mas se eu pego esse meu meio de transporte e eu saio de um ponto A para um ponto B, por exemplo, eu saio do Centro de Picos para o Junco, tá? Eu estou percorrendo aí uma certa quantidade de espaço. Eu vou precisar estar em alguma velocidade, ok? Mas eu consigo ir do centro para o Junco na mesma velocidade sempre até chegar lá? Gente, é impossível. Não consigo fazer isso, tá? Então, a mesma coisa acontece nas nossas reações. A nossa reação, ela não vai ter uma velocidade em toda a minha reação. A nossa reação, ela vai acontecer com velocidades específicas. Vai ter um momento que eu vou ter uma velocidade maior e vai ter um momento que eu vou ter uma velocidade menor, tá bom? Então, o que determina isso? Eu posso calcular a velocidade de uma reação tanto olhando só para o meu reagente ou só para um dos meus reagentes, como eu posso calcular a velocidade da minha reação olhando só para um dos meus produtos ou olhando só para o meu produto se eu tiver só um, tá bom? Outra coisa que eu quero destacar aqui. Gente, existe velocidade negativa? Não existe velocidade negativa, tá? Então, nunca a gente vai ter em cinética química, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações, uma velocidade negativa. Não existe, ok? Eu quero que isso fique bem claro para vocês. Não existe velocidade negativa em uma reação química. E nem uma reação da física também não vai existir uma velocidade negativa, tá bom? Então, não vai existir. Nós temos aqui
Uma reação genérica, A se transformando em B, tá? Então, eu tenho A como reagente, então antes da seta, B está como produto depois da seta. Quero calcular a velocidade média, como é que eu vou fazer isso? Tenho que lembrar, reagente é sempre consumido, produto é sempre formado. Gente, se reagente é consumido, com o passar do tempo, a concentração de reagentes vai sendo diminuída. Se produtos são formados, então, com o passar do tempo, a concentração de produtos vai ser maior, tá bom? Então, quando eu for calcular a velocidade média para a concentração de reagentes, eu vou utilizar a velocidade média é igual menos. Esse sinal negativo é para a nossa velocidade não dar negativa, porque, como eu falei, a gente não tem uma velocidade negativa, tá? Variação de concentração de A, que é o meu reagente, ok? Dividido pela variação do tempo que a questão me fornecer. Ou eu posso calcular a velocidade média é igual a variação da concentração de B sobre o tempo. Agora sem sinal negativo, porque agora minha velocidade vai dar positiva direto, ok? Então, nós temos essa fórmula, né? É importante lembrar essa fórmula porque facilita na resolução das questões. A gente tem velocidade média de uma reação. Considera essa reação que nós temos aqui. Bromo mais ácido acético reage para formar 2 íons de bromo mais 2 íons H+, mais CO2, dióxido de carbono, ok? Velocidade média. Gente, nesse caso, eu posso fazer a velocidade média com qualquer participante da minha reação. No caso aqui, eu coloquei velocidade média em relação ao consumo de bromo. Por que bromo vai ser consumido? Porque está nos reagentes, tá bom? Então, quando eu falo de reagentes, eu vou utilizar o sinal negativo só para a velocidade média não dar negativa. Então, velocidade média é igual menos concentração de bromo no tempo final menos concentração de bromo no tempo inicial, que é variação. Variação é sempre final menos inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial, tá bom? Então, professora, mas eu poderia fazer com ácido acético? Poderia fazer com ácido. Poderia fazer com íons bromo? Poderia fazer com qualquer participante da sua reação, tá bom? Lembrando que, quando eu vou calcular a velocidade média e eu vou calcular por concentração de reagentes, eu vou colocar um sinal negativo. Quando eu vou calcular pela concentração de produtos, eu não preciso colocar esse sinal negativo, porque não vai interferir, tudo bem? Aí nós temos aqui, ó, velocidade média de uma reação. Nós temos aqui uma imagem e diz assim, a diminuição da concentração de bromo à medida que o tempo passa manifesta-se por uma perda de cor da solução. Eu tenho uma solução e nessa minha solução eu tenho aí uma certa concentração de bromo de início. Nosso primeiro vidrinho com a coloração mais forte. À medida que o tempo vai passando, a minha reação química vai acontecendo, a concentração de bromo vai sendo consumida, se é consumida, diminui, e a nossa coloração, com o passar do tempo, vai diminuindo até se tornar uma solução incolor, porque foi consumido todo o meu bromo, ok? Então, à medida que o tempo vai passando, a minha reação, a velocidade da minha reação em relação aos meus reagentes tendem a diminuir, porque a concentração de reagentes também será diminuída, ok? Aí nós temos aqui a mesma coisa que eu falei, no nosso gráfico, reação genérica A se transformando em B, nós temos de início só participantes A, só reagentes, então com o passar do tempo, aí a minha reação vai acontecendo, então A vai se transformando em B até onde eu tenho mais B do que A, tá bom? E é muito importante que vocês olhem aqui para esse gráfico que está aqui do meu lado, tá bom? No meu gráfico, gente, é importante a gente determinar quem é reagente e quem é produto, certo? Galera, quando eu tenho uma reação química, eu obrigatoriamente tenho que ter reagente. Se eu não tenho reagente, eu não tenho reação. Então, o meu reagente tem que ter alguma concentração. Se vocês olharem para o gráfico do meu lado aqui, eu tenho duas curvas. Eu tenho uma curva com concentração zero, ela começa com concentração zero. E eu tenho uma curva com concentração de 40 moléculas. Quem é o meu reagente? Eu posso começar uma reação com zero de reagentes? Eu não posso começar uma reação com zero de reagentes, gente, tá?
Eu preciso ter reagentes para que minha reação aconteça. Se eu não tenho reagentes, eu não tenho como formar os meus produtos. Então, reagentes vai ser sempre o que está em maior quantidade, ok? Produto sempre vai ser zero, porque produto no tempo zero da minha reação eu não formei nada. Se eu não formei nada, eu não tenho produto. Então, produto vai ser o que está em zero. Reagente vai ser o que tem alguma concentração, no nosso caso do nosso gráfico aqui, concentração de 40 moléculas, ok? À medida que o tempo vai passando, a concentração de reagentes vai diminuindo, a nossa curva vai baixando, porque reagentes são consumidos, mais uma vez, e a concentração de produtos vai aumentando, porque produtos são formados. Se são formados, aumenta a sua concentração. Muito bem, galerinha. Bom, a gente tem aqui cálculo da velocidade média de uma reação. Certo? Vamos calcular, vamos aprender a fazer esse cálculozinho simples. Nós temos o seguinte. Para um tempo zero, o início da reação, 1 mol de A e B não está presente. A 1 mol de A e B não está presente. No tempo zero, eu só tenho reagentes. Então, A vai ser meu reagente, B vai ser o meu produto, tá bom? B. Para tempo de 20 minutos, existe 0,54 mol de A e 0,46 mol de B. B já foi formado, já tem alguma coisa. Para tempo de 40 minutos, existe 0,20 mol de A e 0,80 mols de B. A velocidade média da reação depois de 40 minutos será quanto? Gente, a gente vai ter que calcular a velocidade média. Para calcular a velocidade média, a gente pode calcular tanto pela concentração de reagentes como pela concentração de produtos, tá? Então, se a gente for calcular pela concentração de reagentes, coloca o sinal negativo. Se for pela concentração de produtos, não precisa colocar. O que a gente vai ter aqui? Ele quer a velocidade média da reação depois de 40 minutos. Então, a gente vai pegar o tempo zero e o tempo 40, tá? No tempo zero, se a gente pegar A, eu tenho 1 mol de A. No tempo 40, eu tenho 0,20 mols de B. Se a gente fizer uma subtração aí, 1 menos 0,20, a gente vai ter aí 0,80 mols de A dividido pela variação do tempo, que vai ser 40. 40 menos 0, 40. Então, 0,80 dividido por 40 vai ser 0,02 mols por minuto. Essa é a nossa velocidade média que nós vamos ter para essa reação, utilizando aí os valores de A. Professora, se eu quiser utilizar o valor de B? Gente, se você quiser utilizar o valor de B, vai dar o mesmo resultado, vai dar a mesma coisa, tá bom? Professora, por que não colocou o sinal negativo aqui, gente? O sinal negativo com o sinal negativo da fórmula vai ser cancelado e a nossa velocidade sempre será uma velocidade positiva, ok? Velocidade instantânea. Gente, não confunda a velocidade média de um participante com velocidade instantânea com velocidade média da reação. Cuidado! Velocidade instantânea, gente, é a velocidade de reação num determinado instante, tá? É instantânea, naquele instante de tempo. Eu quero saber nesse ponto, nesse instante de tempo, naquele determinado lugar, qual era a sua velocidade. É isso que eu quero saber, tá? A gente tem a velocidade instantânea é diferente de velocidade média. Velocidade média, eu faço uma média da minha velocidade do centro para o junco. A velocidade instantânea, não. Quero saber a velocidade naquele instante de tempo, tá? Então, em 10 minutos, qual era a sua velocidade? Naquele instante, no tempo 10 minutos, qual era a sua velocidade? Isso é velocidade instantânea. A gente tem aqui, a gente tem uma curva aqui, um gráfico, e nesse gráfico nós temos concentração e nós temos tempo, tá? E a gente pode calcular a velocidade instantânea de quando a gente tem 0,030 mols por litro no tempo de 600 segundos, que a gente vai calcular só sem fazer variação. A gente vai calcular nesse instante de tempo, no tempo de 600 segundos. Qual era a sua velocidade instantânea? Dividindo 0,030 por 600, a gente vai ter 0,00005 mol por litro por segundo, ou 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro por segundo, tá? Essa é a velocidade instantânea, no instante de 600 segundos. Tem que hidratar a garganta pra gente não
ficar ruim da voz. Estequiometria e velocidade de reação. Gente, nós temos o seguinte. Considere a seguinte reação. 2A reagindo para formar 1B. Gente, nós temos aí que a estequiometria vai envolver o quê? Coeficientes estequiométricos. Então, para isso, eu tenho que lembrar para vocês que toda e qualquer reação química dada para vocês, vocês terão que observar se a reação estará ou não balanceada. Se a reação estiver balanceada, ok, ótimo, a questão é muito boa. Se não, vocês têm que balancear a reação, tá? Diz o seguinte, consome-se 2 mols de A para cada mol de B que se forma, ou seja, a velocidade com que A se consome é o dobro da velocidade de formação de B. Escrevemos a velocidade da reação como? Aí nós temos, no caso geral, nós temos aí um coeficiente estequiométrico para A, mais um coeficiente estequiométrico para B, reagindo para formar C e D com seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá bom? O coeficiente estequiométrico pode nos dar informação de qual será a velocidade da reação. Como foi mostrado na nossa reação genérica acima, eu posso dizer que 2 mols de A são consumidos para formar 1 mol de B. Então, eu posso dizer que a velocidade de A é 2 vezes maior do que a velocidade de formação de B, tá? Eu posso utilizar o coeficiente estequiométrico para determinar a velocidade da minha reação. Aqui, velocidade média da reação, a gente pode calcular, vou mostrar isso na prática. É melhor para vocês entenderem. E a gente tem aqui, ó, calcular a velocidade média da reação. Gente, velocidade média de um participante é uma coisa, velocidade média da reação é outra coisa e velocidade instantânea é outra coisa, tá bom? Então, cuidado para não confundirem com isso. Aquele que é a velocidade média da reação. Então, eu quero a velocidade média da reação inteira. Eu não quero só de um participante. Eu não quero só da amônio, só do nitrogênio, só do hidrogênio. Eu quero da minha reação. No intervalo de 0 a 1 hora. Primeira coisa, eu vou ter que pegar meu gráfico aqui, minha tabela que ele me fornece, e vou determinar 0 e 1 hora. Isso é meu instante de tempo. O restante eu não vou analisar, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a velocidade média para todos os participantes. Então, a velocidade média da amônia vai ser 4 menos 8, porque é sempre final menos inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que é 1 menos 0. Que a gente vai ter aqui velocidade média de 4 mol por litro por hora, porque aqui no meu estado se está em hora, tá? Não coloquei o sinal de menos, porque o menos da fórmula com o menos aqui que eu vou obter de 4 menos 8 será negativo. Menos com menos fica mais, então eu terei sempre uma velocidade positiva. Calculei a velocidade média da amônia. Pronto, professor, é só isso? Se ele quisesse, a velocidade média de consumo da amônia seria só isso, mas ele quer da reação. Então, vou fazer isso para todos os participantes. Vou calcular do nitrogênio no mesmo instante e tempo, tá? Então, a velocidade média do nitrogênio agora será quanto? 2 menos 0, porque é a velocidade final menos a inicial, dividido por 1 menos 0. Então, a gente vai ter aqui 2 mol por litro por hora, por litro por hora, tá? Faça a mesma coisa para o hidrogênio. Então, a velocidade média do hidrogênio vai ser 6 menos 0, dividido para 1 menos 0. A gente tem aqui velocidade igual a 6 mol por litro por hora. Vocês observam que eu tenho aqui velocidades para cada participante. Eu tenho velocidade de consumo da amônia, tenho velocidade de formação do nitrogênio e eu tenho velocidade de formação do hidrogênio. Mas eu quero a velocidade média da reação. Como é que eu calculo essa velocidade média da reação? Depois que você calcular a velocidade média do participante, você pega esse valor e divide pelo seu coeficiente estequiométrico. Como assim? Amônia, gente, velocidade média que a gente encontrou nesse intervalo de tempo foi de 4 mol por litro por hora. Então, eu vou dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 2. 4 dividido por 2, 2, tá? Nitrogênio, vou dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Então, vai dar 2. Hidrogênio, vou dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 3, tá aí na reação. Então, 6 dividido para 3, 2. Então, posso dizer que a velocidade média da reação é de 2 mol por litro por hora, tá? Eu vou calcular a velocidade média de todos os meus participantes. E quando eu dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, a gente vai ter a velocidade média da reação inteira, ok?
a gente tem aqui uma questãozinha para a gente ver isso na prática. Considere a reação de decomposição de água oxigenada descrita por 2 mols de água oxigenada reage para formar 2 mols de água mais 2 mols de oxigênio. Esse processo é acompanhado ao longo do tempo em que foram coletados os seguintes dados. Então, tem aqui os dados do tempo e da concentração da água oxigenada no decorrer do tempo. Sobre as informações anteriores, é correto afirmar que, letra A velocidade média da reação é constante em todos os intervalos de tempo considerados? Vamos lá. Gente, à medida que o tempo vai passando, a concentração de água oxigenada, como vocês podem ver na tabela, ela vai diminuindo. Se ela vai diminuindo, a minha velocidade média ela não vai ser igual em todos os instantes, em todos os intervalos de tempo, tá? À medida que a reação vai acontecendo, a velocidade vai diminuindo, porque eu vou perdendo o reagente e assim eu vou dificultando que a minha reação aconteça. Então, a letra A está errada. B. No intervalo de tempo entre 20 e 30 minutos, a velocidade média de formação do gás oxigênio é de 0,01 mol por litro por minuto. E agora? Professora, eu não tenho dados, eu não tenho informação para o gás oxigênio. Gente, mas você tem da água oxigenada, então não se desespere. Faça a velocidade média desse intervalo de tempo para o dado que você tem da água oxigenada. Então, você tem aqui o intervalo de tempo que ele quer é entre 20 e 30 minutos. 30 minutos é o final, 20 minutos é o início, tá? Então, nós temos velocidade média da água oxigenada vai ser igual final menos inicial. 0,20 menos 0,3 dividido por 30 menos 20. A gente vai ter aqui 0,10 dividido por 10, que a gente vai ter 0,01 mol por litro por minuto. Essa é a velocidade média nesse intervalo de tempo para a água oxigenada. Professora, mas na afirmativa B, ele quer para o gás oxigênio. Não se preocupe. Eu falei para vocês que a gente pode determinar a velocidade média com relação estequiométrica. Então, a gente tem a reação e nossa reação está balanceada. 2 moléculas de água oxigenada reagem para formar 2 moléculas de água mais 1 molécula de oxigênio. Nesse intervalo de tempo, nós temos aí, relação estequiométrica. 2 mols de água oxigenada reagem para formar 1. Então, eu posso muito bem dizer que a velocidade que a água oxigenada é consumida é o dobro da velocidade que o gás oxigênio é formado. Então, eu posso fazer aqui uma regra de 3, ó. Velocidade que a água oxigenada é consumida, 0,01 mol por litro por minuto. Qual será a velocidade média de oxigênio será formada? X. Faço uma regra de 3 simples e obtenho aí, ó, 0,05 mol por litro por minuto. Não condiz com a nossa alternativa B, sendo esta assim errada. C. Em valores absolutos, a velocidade média de decomposição da água oxigenada é igual a metade da velocidade média de formação da água, qualquer que seja o intervalo de tempo considerado. Estequiometria da velocidade das reações. Relação estequiométrica. A questão me dá uma equação. 2 mols de água oxigenada reage para formar 2 mols de água mais 1 mol de oxigênio. Velocidade em relação a cálculos estequiométricos. Gente, 2 mols de água oxigenada formam 2 de água. Então, a mesma velocidade que eu estou consumindo água oxigenada é a mesma velocidade que eu estou formando água. Olha, 2 mols de água oxigenada formam 2 mols de água. A nossa velocidade será a mesma, a nossa velocidade será igual. Na afirmativa C, diz que a velocidade média de decomposição da água oxigenada é igual a metade da velocidade média da formação da água. Não é igual a metade, é igual, exatamente igual à mesma velocidade, tá bom? Então, não é. D. Entre 0 e 10 minutos, a velocidade média de reação definida pela expressão 1 acima é de 0,015 mol por litro. Cuidado com essa questão, tá? Vamos pegar o intervalo de tempo, a gente tem entre 0 e 10 minutos. E aqui ele fala da velocidade média da reação. Cuidado, não confunda a velocidade média de um participante com a velocidade média da reação inteira. Se eu quero da reação inteira, eu preciso fazer o cálculo para todos os participantes. Depois, dividir pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá bom? Então, a gente começa
com água oxigenada. A velocidade média vai ser igual a 0,50 dividido por 0,80, 0,50 menos 0,80, tá? Dividido por o tempo, que vai ser 10 menos 0. A gente vai ter uma velocidade média de 0,03 mol por litro por minuto. Aí a gente tem aqui a nossa equação, porque nos nossos dados nós não temos dados aí para a água e para o oxigênio, então nós temos a nossa equação e nós podemos determinar a velocidade média por relação estequiométrica, tá bom? Então, nós temos que R$2 para formar 2, R$2 para formar 1, tá? Então, vamos calcular para a água. Gente, se 2 mols de água oxigenada R$2 para formar 2 mols de água, a velocidade de 0,03 para água oxigenada vai ser proporcional a quanto para a formação de água? A mesma, mas eu vou fazer a regra de 3 aqui. Então, o X a gente vai ter igual a 0,03 mol por litro por minuto, tá? Isso é o valor de água, H2O. Agora, quando a gente vai relacionar a relação estequiométrica da velocidade da água oxigenada com o oxigênio, eu tenho 2 reagindo para formar 1. Então, eu vou ter 0,03 reagindo para formar quanto? Um valor Y que eu não sei qual é. Se eu tenho 2 para formar 1, eu tenho que a velocidade da água oxigenada é o dobro da velocidade de formação de oxigênio. Então, a gente faz uma regra de 3 simples aqui e a gente tem o valor da velocidade de formação de oxigênio, 0,015 mol por litro. Se vocês observarem, eu tenho velocidades aqui diferentes, velocidade média diferente. Então, como é que a gente vai fazer para determinar a velocidade média? Divide os valores pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá bom? Então, se você dividir 0,03 por 2, que é o seu coeficiente estequiométrico, dá 0,015. Dividindo aqui 0,03 por 2 da água, a gente vai ter 0,015. E do oxigênio, dividido por 1, 0,015. Então, velocidade média vai ser igual a 0,015 mol por litro por minuto, tá? Então, corretíssimo a letra D. E na letra E, diz o seguinte: no intervalo de 10 a 20 minutos, a velocidade média de decomposição da água oxigenada é de 0,30. Vamos analisar? A gente tem 10 minutos e 20 minutos. 10 é nosso início e 20 é nosso final, porque foi o que ele me determinou. Velocidade média da água oxigenada vai ser igual a 0,30 menos 0,50 dividido por 20 menos 10. Velocidade média igual a 0,2 mol por litro por minuto não condiz com o que foi demonstrado na nossa alternativa E, sendo ela assim errada. Bom, gente, nessa primeira parte de cinética química, eu tentei demonstrar aqui que a cinética química estuda a velocidade das reações, tá? A gente vai estudar essas velocidades, a gente vai estudar fatores que interferem nessa velocidade, que eu vou explicar melhor na próxima aula. Resolver aqui 2 exemplos para vocês, vou resolver mais questões. Espero que esteja ficando claro. Se não tiver, me procurem, mandem mensagem, falem comigo no privado, no grupo, tá? Estou sempre à disposição. Que vocês tenham uma boa semana, que vocês estudem, que estejam todos bem, fiquem em casa, certo? Um beijo a todos e até a próxima semana.